Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Beshalach. E a Parashá Beshalach, ela nos traz a informação de que não foi nada fácil para Moisés conseguir afastar o povo da praia do milagre, onde o mar havia se aberto diante de seus olhos. Moisés tinha que tirar o povo dali daquela região, onde aquele grande sinal da travessia havia sido vivenciado por todo o povo. E a conjugação de uma palavra específica no texto bíblico indica-nos a relutância do povo em se afastar daquele local. E fez partir Moisés a Israel de Yam-Suf e saíram ao deserto de Sur. Êxodo 15, 22. A expressão fez partir demonstra com clareza que Moisés teve de levá-los contra a sua vontade. Ou seja, o povo passou por uma situação incrível de libertação e daquele local eles não queriam mais sair. O povo de Israel estava impactado, impressionado com a força do evento que acabara de viver. O mar sendo partido ao meio, ou as águas sendo partidas ao meio, para que os seus integrantes pudessem atravessá-lo. Fechando-se logo em seguida, para impedir a passagem dos egípcios que estavam perseguindo toda a nação. E na beira da praia, diante do mar que o havia salvo e da armada egípcia que se afogava, o povo estava então assombrado. E o seu assombro, o seu temor se transformou em um cântico. Êxodo 15, 1 a 21, traz para nós Shirat Hayam, o cântico do mar. E mesmo assim, surgiram problemas e reclamações incompreensíveis no contexto das maravilhas que haviam ocorrido para aquele povo. A leitura do ocorrido apenas aumentará ainda mais o nosso espanto. Diz o texto: e andaram 3 dias pelo deserto e não acharam água. E vieram a Mará e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. E o povo se queixou a Moisés dizendo: o que vamos beber? A questão que surge da leitura do episódio das águas amargas e do episódio da falta de comida, que vem logo a seguir, possui 2 aspectos. Um referente a Deus e outro referente ao povo de Israel. O primeiro aspecto é saber por que Deus dificultou a vida do povo. Porque Ele, que é o Todo-Poderoso, o Kol Hayahol, que mostrou ao povo seu completo domínio sobre a natureza, através das pragas derramadas sobre o Egito e da abertura do mar, não forneceu água, sem que criasse empecilhos. Porque ele esperou que fossem assolados pela sede e pelas reclamações, que seriam naturalmente decorrentes desse fato. Este povo não havia sofrido já o suficiente. Para que criar então uma nova situação de tensão, se havia chegado a hora da redenção e da salvação? Por outro lado, o comportamento pessimista e precipitado do povo também nos causa espanto. Eles tinham acabado de presenciar a derrota total dos seus inimigos e a destruição da terra do seu cativeiro. E ainda tinham vivenciado aquele grande sinal da travessia pelas águas de Yam-Suf, o qual deu à sua fé um brilho comparável ao do cristal puro, tanto que a própria Escritura testemunha que Israel viu o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo ao Eterno, e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Portanto, é surpreendente que tal fé tenha se volatilizado com o primeiro contratempo que atingiu o povo.
Mais grave ainda é a forma como o povo expressou a sua nostalgia pelos prazeres do Egito durante o episódio do maná. O texto de Êxodo 16, 3 nos diz: quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, e foste nos trazer então a este deserto para matar toda esta congregação por meio da fome? Por que motivo o povo encarava o futuro de modo tão pessimista? Por que não se lembrou, baseado no que acabara então de ocorrer, que Deus, ao menos nesta fase, encontrava-se ao seu lado? Ele estenderia, obviamente, a salvação no devido momento? Qual seria a razão das reclamações e dos lamentos? Estamos nos estendendo propositadamente nessas questões acima, pois na história destas reclamações e nos episódios da água amarga e do maná, oculta-se toda a verdade bíblica e a visão desta sobre o papel do homem no mundo. A chave para a compreensão encontra-se no seguinte verso: e chamou ao Eterno, e mostrou-lhe o Eterno uma árvore, e jogou-a nas águas, e as águas se tornaram adoçadas. E ali deu-se ao povo estatutos e leis, e ali então Deus os provou. Êxodo 15, 25. Um verso construído de uma forma estranha, pois trata de 3 assuntos aparentemente sem relação entre si. O primeiro é a transformação da água salgada em água doce, por meio de um tronco de árvore. E o segundo é o anúncio da aplicação de alguma lei sobre o povo. E o terceiro é introduzido por uma única palavra, que fala sobre algum tipo de prova ao qual o povo foi submetido. Apesar de aparentemente estranha, a união desses 3 temas, desses 3 assuntos, em um único verso, é um indício de que estão interligados. Entendemos assim que a dessalinização das águas depende de algum modo de estatutos e leis que, por sua vez, dependem de algum tipo de prova cuja natureza nós temos que decodificar. Qual o significado bíblico do verbo provar? E qual o seu sentido neste contexto? A resposta nos é fornecida pelo rabino Hirsch, Shimshon Raphael Hirsch. E ele nos diz: provar, experimentar, testar e também exercitar. Todo exercício é uma tentativa de solucionar algum problema que ainda não tenha sido total ou satisfatoriamente resolvido. Como, por exemplo, na luta entre Davi e Golias, descrita em 1 Samuel 17:39. Quando Davi retira do seu uniforme a espada, pois não exercitou-se em seu uso. Diz ele: não posso andar com isto, pois nunca a usei, ou seja, nunca a experimentei. Davi não sabia manejar a espada. Neste verso, e ao longo de toda a caminhada no deserto, nós podemos interpretar a palavra provou com o seguinte sentido: Deus quis exercitar o seu povo na observância dos seus mandamentos através das experiências pelas quais ele os submeteu. Este é o comentário do rabino Shimshon Raphael Hirsch. As águas amargas com as quais o povo se deparou no deserto não foram nada mais do que um teste pelo qual deveriam passar. E tal teste destinava-se a avaliar a consistência dos seus valores e a força da sua emuná com o Eterno, em suas palavras, estas últimas então conhecidas à beira do Yam Suf, do mar. Percebemos assim então que esta experimentação
contínua é lei e estudo para o povo de Israel. Entendido o sentido literal do texto, resta-nos explicar seu significado interior e espiritual. Por que motivo a relação entre Deus e os homens deve ser baseada na experimentação contínua do homem? Qual o benefício de Deus decorrente desse tipo de relação? A necessidade do homem ser examinado e constantemente não traz qualquer tipo de benefício a Deus, mas sim ao homem. Aquele que conhece o espírito da Torá sabe que as provas e as necessidades passadas no deserto, assim como todo o Tanar e na vida de modo geral, tem o único objetivo de libertar o homem, capacitá-lo a agir com total liberdade espiritual em seu mundo. Uma liberdade que deriva da liberdade do próprio Eterno, o qual imprimiu no homem um lampejo da sua essência misteriosa, que é a alma, Neshama. Esta situação foi bem descrita pelo filósofo judeu alemão Franz Rosenzweig. Deus deseja homens livres. Seu reino é oculto aos olhos. Mas isto não basta para diferenciar o homem livre do escravo. Deus, em sua vontade de distinguir entre as almas, não só evita causar prazer, como provocador. Aparentemente, ele não tem alternativas. Precisa provar o homem. Não apenas tem de ocultar o seu reino, como deve criar locais que possam confundir o homem em sua busca pelo reino divino, até que se suponha invisível. Isto para que possa ter fé verdadeira em Deus, ou seja, crer e confiar nele por livre iniciativa. Quando é posto à prova, o homem descobre haver discrepância entre a sua fé e o seu comportamento. Pode, por exemplo, acreditar piamente na necessidade de amar ao próximo como a si mesmo e não estar disposto de forma alguma a auxiliar ao próximo nos conflitos que lhe são impostos de forma cotidiana. O instinto de sobrevivência o escraviza, impedindo-o de agir de acordo com a sua consciência. Após a travessia do mar, o povo de Israel também estava convencido de que a sua confiança em Deus era vigorosa e eterna, assim como todas as implicações decorrentes dela. E eis que na prova da água descobriram não ser este o caso, pois eram escravos das dificuldades impostas pelas condições ambientais que eram adversas. A própria descoberta dessa situação é um ato de libertação que desperta a esperança de que possam suportar a prova de forma mais digna a próxima oportunidade e de que seus espíritos desatem, ao menos parcialmente, os laços que os mantêm atados aos instintos. Assim, cada prova consiste em um exercício adicional, um tipo especial de ginástica espiritual que fortifica os músculos da alma e modela o espírito do homem, como este é o entendimento na Torá, sendo esta a liberdade a razão da existência do homem neste mundo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.